Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eliane e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre frutos e sementes. Então, vem comigo? O fruto é uma estrutura presente nas angiospermas e tem como função proteger a semente em desenvolvimento e ajudar na disseminação delas. Pois bem, então após a fecundação, ocorre a formação do fruto e das sementes. E ele pode ser dividido em duas partes principais, o pericarpo e as sementes. Olha só, o pericarpo, então, é o ovário da flor desenvolvido após a fecundação, e ele é formado em 3 camadas, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é a parte mais externa do fruto. A gente também costuma chamar ele como a casca. Já o mesocarpo é a parte mais interna do fruto e ele vai estar protegido por essa casca. Essa parte ela é carnosa e geralmente comestível. Já o endocarpo é a parte interna que protege a semente. Olha só, na laranja, aquela partezinha branca depois que a gente tira a casca é o mesocarpo. E os gomos vai ser o endocarpo que vai estar protegendo a semente ali no meio, certo? Em outros frutos, o endocarpo vai ser um pouquinho diferente, como no pêssego. Nós temos a parte interna, que é dura, é o caroço. Dentro do caroço, nós vamos ter a semente. Cada fruto apresenta características próprias. Por exemplo, nós temos aqui os frutos carnosos, que geralmente têm a parte interna comestível, sendo bem saborosos, suculentos, macios e nutritivos, que podem ser classificados como drupas, onde as sementes estão protegidas por uma camada dura, o exemplo do pêssego que eu dei, né? Ou também podem ser chamadas de bagas, que apresentam uma ou várias sementes, como o caso do mamão. E aí nós temos os frutos secos. Eles são duros e não são suculentos. Eles podem ser classificados em deiscentes, que ao amadurecer liberam sementes, ou frutos indeiscentes, que não liberam sementes quando amadurecem. Nós temos também os falsos frutos, que podem ser chamados de pseudofrutos. Eles ocorrem quando a sua parte carnosa e comestível não se originam no ovário, mas sim de outras partes da flor. Como, por exemplo, o morango, a maçã e a pera, eles são frutos falsos, porque eles vão ser originados do receptáculo da flor. E as sementes? Bom, elas são formadas a partir dos óvulos fecundados da flor e elas crescem no ovário. E elas são compostas de 2 camadas. Então, nós temos o tegumento, que é a camada mais externa, também chamada de casca. Ele vai revestir a amêndoa e proteger o embrião. Já a amêndoa é a porção principal da semente e ela também é dividida em 2 partes. O embrião, que é a parte que germina para formar uma nova planta, e o albúmen, que contém substâncias nutritivas, como no caso o amido, óleo e proteínas, que vão ficar disponíveis para a futura plantinha. Então, na semente, além do embrião, existem os cotilédones. Quando a planta possui apenas um cotilédone, ela é classificada como uma monocotiledônea. E quando ela possui 2 cotilédones, ela é classificada como dicotiledônea. E para quem não lembra o que é a cotilédone, tá aqui, ó. Eles vão ser os primeiros pares de folhas embrionárias, que vai acontecer durante a germinação das sementes. A dispersão das sementes vai permitir que a planta conquiste novos ambientes, e isso pode acontecer de várias maneiras. Olha só, uma delas é quando a semente passa pelo tubo digestivo de um animal, sem ser digerida, que vai ser eliminada junto com as fezes. Outra forma é quando as plantas crescem próximas a rios e mares, como os coqueiros. Elas vão cair na água e vão ser levadas para locais muito distantes.
Aqui nós temos as sementes que são muito mais leves, assim como o dente de leão, vão ser transportadas pelo vento. Já o carrapicho, ele vai ser transportado quando se prende aos pelos dos animais ou então nas roupas das pessoas, por meio de pequenos ganchos. E se houver condições favoráveis, a semente germina e transforma-se numa nova plantinha. Essas condições incluem os fatores externos, como o solo fértil, bem fofo, arejado, com a umidade suficiente, a temperatura adequada, e os fatores internos também, da própria semente. Quando ela estiver madura, estiver inteira, saudável, não ser muito velha, e conter também aquele material de reserva nutritivo para o embrião poder se alimentar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação sobre frutos e sementes, tá? E logo a gente se vê de volta.